do Espírito Santo, e a obra está acontecendo. A obra de Deus se faz com os joelhos que oram. Diga comigo, os joelhos que oram, pés dos que vão, e mão dos que contribuem. Mãos dos que contribuem. Assim se faz a obra de Deus. Talvez você não foi lá puxar enxada, espalhar o concreto, mas talvez você contribuiu com oferta, com seu dízimo. Talvez você não deu nem dízimo nem oferta e nem foi lá puxar o concreto, mas você orou e intercedeu. Então você está dentro. Amém, gente? Glória a Deus. Nós estamos aqui no terceiro culto. Começamos há 2 domingos atrás, domingo retrasado, domingo passado, e nos esforçamos para falar sobre a pessoa do Espírito Santo. O Eterno Deus colocou no nosso coração, a pastora testificou isso. Nós viemos para pregar uma mensagem. Terminamos a mensagem, Deus falou no coração da pastora aquilo que já havia falado no meu coração, e nós estendemos a mensagem, estamos caminhando nela, estamos caminhando nessa mensagem. Então nós estamos falando sobre o Espírito Santo. Amém, gente? Oferta com alegria, olha que lindo, né? E essa noite nós vamos continuar. Quem está aqui pela primeira vez dessas ministrações, está vendo o pastor Enéas pregar pela primeira vez aqui? Temos aqui uma pessoa. Desses 3 dias que nós estamos fazendo, o segundo dia, terceiro dia hoje, os 2 anteriores, só essa nossa irmã que não estava aqui. Tem mais alguém? Tem lá no fundo alguém que levantou a mão. Ana Maria Fossou, Joel, tem lá a Adriana, o Douglas. Douglas não precisa andar para trás, porque falei, Douglas, eu estou 3 dias na igreja, eu não te vi, eu já estou preocupado, rapaz, está acontecendo. Glória a Deus, Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui, Ele está presente, amém? Feche os teus olhos aí, vamos sentar. Sentadinho mesmo. Estenda para cá as suas mãos, bem forte assim, estenda as mãos para cá. E como sempre nós estamos fazendo aqui, ora pela vida do pregador agora, ora aí, fala assim, usa a vida dele, envolva a mente do pastor, vai orando, vai direcionando a sua oração. Enquanto você ora, Deus vai falando coisas no seu coração. Quem sabe que é uma mensagem de Deus depois dizer para você me entregar, alguma coisa que o Senhor vai revelando enquanto você ora pela minha vida, pela minha casa. Pai, eu recebo a oração da tua igreja. Senhor Jesus, obrigado pelo sacrifício do Calvário. Pai, obrigado por ter enviado o teu Filho. Jesus, obrigado por ter aceito esse envio. E Espírito Santo, obrigado porque o Senhor deixou o céu de glória e está morando conosco, está nos conduzindo, nos direcionando. E nós queremos aprender mais do Senhor aqui nessa noite. Queremos aprender mais de Ti, queremos mergulhar mais contigo nesse rio. Sim, Senhor, no rio de Ezequiel, onde Ezequiel andou, mergulhou, no rio que tem fluído em todos esses anos, em todos esses milênios que atravessam a história da humanidade. Desde o princípio, todas as coisas convergindo, todas as coisas correndo, como o rio corre para o mar, como o rio busca o seu encontro, todas as coisas trabalhando em conjunto. Sim, Senhor, o Senhor trabalhando, desenhando a história, e aqui nessa noite estamos nós para receber de Ti mais uma orientação, para receber de Ti, Senhor, mais uma vez ouvir a Tua voz, nos direcionando, nos posicionando, nos mostrando um caminho, como o Senhor prometeu, que haveria uma voz por detrás de nós dizendo, esse é o caminho, andai por ele. Sim, Senhor, com mais um sopro de vida, nessa noite nós andamos na Tua presença e queremos caminhar contigo, Espírito Santo, para que a promessa se cumpra em nossas vidas, em nome de Jesus, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Queridos, o desejo de Deus, a gente vem falando aqui, hoje é o terceiro dia, estamos falando sobre isso. Sobre o desejo de Deus, por que Deus nos criou? Se você não sabe ainda por que Deus te criou, na Bíblia está escrito. A Bíblia está escrito, aqueles que eu fiz e eu criei, para que adorem o meu nome, para que exaltem o meu nome. Então nós fomos criados para exaltar o nome do eterno Deus. Nós começamos essa série de mensagens sobre o Espírito Santo, mostrando para a igreja que o Espírito Santo está desde sempre, na Bíblia Sagrada, desde o princípio.
batismo, o Espírito Santo já estava ali. E nós estamos falando sobre ele, do Espírito Santo sobre o ambiente, nós falamos. Assim como estava sobre a face da terra, o Espírito Santo estava sobre a face da terra, gerando vida, guardando vidas. Na criação de Deus ele está ali. E ele vem caminhando e nós andamos e chegamos lá no Jardim do Éden, que é um pouco depois. E no Jardim do Éden, antes ele está sobre a terra. Mas no Jardim do Éden, Deus faz algo diferente. Agora o Espírito está sobre o homem. Porque no jardim Deus cria um homem que tem boca, mas não fala. Deus cria um homem que tem olhos, mas não vê. Deus cria um homem que tem forma, um homem que tem ouvidos, mas não ouve. Tem nariz, mas não respira. Então Deus dá forma no barro, e esse homem, ele está ali como um boneco, mas não tem vida. Mas aí entra a ação do Espírito Santo, o Espírito de Deus. Deus sopra o Espírito, e o Espírito entra nas narinas do homem, e a Bíblia diz que o homem tornou-se alma vivente. Isso já nos ensina muita coisa, que sem o Espírito de Deus, sem a presença de Deus, o homem é morto. Se você está aqui nessa noite, tem sentido um vazio na sua vida, tem sentido tristeza na sua alma, tem sentido angústia te apavorando, tem sentido coisas ruins te cercando, eu quero dizer que você precisa do sopro de Deus na sua vida. Você precisa entender o sopro de Deus para você desfrutar das bênçãos do Senhor. Porque Deus não fez o homem para não enxergar, para não falar, para não ter a vida de Deus. Então o Espírito foi soprado no homem. Por quê? Porque Deus não quer somente. Hoje eu falei com um moço que veio aqui no primeiro dia que eu preguei. Ele disse: pastor, ela é muito bom, mas é muito longe, que ele mora no Cabo Verde. Ele disse: como o senhor pregou? Lá na igreja eu senti uma glória, uma presença, eu fiquei muito feliz, eu fiquei cheio da presença de Deus, porque como o senhor pregou, a presença estava sobre o ambiente. E eu fui tocado. Só que eu não sei o que aconteceu. Depois na segunda-feira eu cheguei em casa, fui trabalhar, e voltou tudo de novo, vazio. E nós explicamos o que aconteceu, nós explicamos aqui na pregação. O desejo de Deus é morar com o homem, sempre foi. Nós somos a casa de Deus, a morada de Deus. Sempre foi o desejo de Deus, morar com o homem. Então ele vem com o Espírito Santo, ele sopra o Espírito Santo. O Espírito Santo entra dentro do primeiro homem. O homem era um boneco sem vida. O homem cria a vida de Deus. Abre os olhos e agora ele tem vida. O homem com o Espírito de Deus, ele tem vida, ele tem poder. Ele dá nome a todos os animais da terra. Ele domina sobre todos os animais da terra. Ele domina sobre todas as coisas. A vida de Deus está nele. Porque é isso que Deus sempre buscou: estar conosco, estar em nós. Não somente sobre nós, mas em nós. Há uma diferença. E o nosso esforço nesses dias de ministrações é esta: é trazer um ensinamento para a igreja, de que não basta só você ter o Espírito de Deus sobre você, mas você precisa ter o Espírito de Deus sobre você, e você precisa ter o Espírito de Deus em você. Antes de Deus soprar o fôlego no homem, o Espírito estava sobre. Depois o Espírito vem e está dentro do homem. Mas aí nós conhecemos: o homem peca. E passa algum tempo, Deus diz assim: olha, eu não posso mais deixar o meu Espírito habitando com o homem. Então os seus dias de vida serão de 120 anos na terra. E Deus, ele tira esse Espírito de vida. Quando o homem come do fruto e participa do pecado, ele morre para Deus. Então como que ele morre? O Espírito morre. E agora Deus vai criando, porque ninguém foi feito para se perder. Deus não quer perder ninguém. Por que nós não fomos para o céu ainda, pastor? Por que Jesus não veio nos buscar ainda? Por que tem tanto tempo de promessa? Do meu avô Benedito, que prometeu faz muito tempo para mim, prometeu que Jesus viria nos buscar, não veio. Meu avô Benedito já está na eternidade, Jesus não voltou. O próprio Jesus prometeu que viria nos buscar já fazem 2000 anos, ele não veio, mas ele virá.
sobre toda a carne, falou dos velhos, falou dos jovens, sobre os vossos filhos, sobre as vossas filhas, eles profetizarão, os velhos sonharão, voltarão a sonhar, os jovens terão visões, sobre todos os servos e as servas, eu derramarei no meu espírito. Havia uma promessa, porque o desejo de Deus era voltar para dentro do homem, porque Deus foi expulso de dentro do homem, através do pecado. Mas como era no princípio, nós começamos a ministração há 2 domingos, 3 atrás, falando como era no princípio, Deus morando dentro do homem. Mas por causa do pecado, Deus sai de dentro do homem. Mas deixa o mecanismo de o Espírito dele vir sobre o homem, mas ainda não dentro do homem. Mas a promessa vai ecoando. Aí Isaías vai profetizar dizendo sobre os 7 Espíritos de Deus. Ele vai falar sobre os 7 Espíritos de Deus. E ele vai falar sobre uma pessoa que vai trazer essa presença de novo para a terra. Ele vai dizer: olha, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Todo o governo está sobre os seus ombros. O seu nome será Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus Forte, Pai da Eternidade. Anunciando a Jesus Cristo a vinda dele. Porque Jesus é uma representação de Deus na terra. A Bíblia diz: ninguém viu a Deus, nenhum homem viu a Deus. Moisés viu pelas costas, mas ninguém viu a Deus. Mas aí vem Jesus, que é um com Deus, e se apresenta aos homens. Israel profetiza dizendo: vai chegar um dia que o meu Espírito vai voltar para o homem, o meu Espírito vai vir, ele não vai ficar sobre o homem, ele vai entrar de novo dentro dos homens. E aí vem Jesus, vamos encurtando a nossa história para entrar no que nós temos essa noite, para deixar os nossos irmãos inteirados do que estamos fazendo. Aí vem Jesus, faz o sacrifício, ele é concebido pelo Espírito Santo. Aí o Espírito Santo vem e entra dentro de Maria, e dentro de Maria gera o Filho de Deus, e o Filho de Deus vai crescendo, e o Filho de Deus toma vida, toma forma, e depois o Filho de Deus vai anunciando o reino de Deus, e quando está perto da morte, ele vai anunciando o reino, e vai dizendo: olha, o reino de Deus está dentro de vocês. Ele vai dizendo: não procure o reino de Deus ali, aqui ou acolá. O reino de Deus está dentro de vós. O que ele está dizendo? Deus está vindo. Há um barulho no céu, carruagens estão preparadas, o vento está preparado, os anjos estão preparados. Jesus dizendo na terra, porque o reino está vindo. E ele vai pregando durante 3 anos e meio: o reino está vindo, o reino está próximo. Depois ele prega: o reino está dentro de vocês. Era Deus dizendo: eu estou voltando, eu quero voltar, eu estou voltando, porque o meu negócio não é só sobre vocês, é dentro de vocês. A angústia nunca mais, a dor nunca mais, decepção, não. O Espírito do Senhor nos faz vencer todas essas coisas. O Espírito em nós gera vida abundante. E Jesus vai anunciando e vai chegando perto da morte. Ele vai animando os seus discípulos. Aí vai chegar em João e ele vai dizer assim: olha, não entristeça os vossos corações, não durma os vossos corações. Crede em Deus, que é meu Pai, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar para vocês, vou voltar uma outra vez, vou levar vocês para morar comigo. Aí ele leva a palavra linda e ele diz assim: aonde eu estou, estejai-vos também. Aonde eu estou? Ele está em Jerusalém, fisicamente, mas espiritualmente não. Espiritualmente ele está diante do Pai, ele está diante do reino. Por quê? Porque o Espírito agora não está sobre Jesus, ele está em Jesus. Por isso ele diz: aonde eu estou, estejai-vos também. É possível nós andarmos no meio desse mundo podre, visando exclamação de pecado que é o dia de hoje, e ter o Espírito na nossa vida.
Aí nós vamos entendendo quando o apóstolo Paulo diz assim: olha, acerca do Espírito Santo, eu não quero que vocês sejam ignorantes, eu não quero que vocês sejam desconhecidos acerca do Espírito Santo, eu não quero. Eu quero que vocês conheçam sobre ele. Então a minha missão nesses dias que eu tenho ministrado aqui é levá-los a conhecer a pessoa do Espírito Santo. Onde está aqui, olha, conhecendo a pessoa do Espírito Santo, essa inspiração que tem me feito atravessar a Macedônia e chegar nesse lugar. Meu irmão, quase 40 minutos para chegar aqui. Se for de ônibus é 1h e pouquinho, 1h30 por aí. Para falar dessa pessoa chamada Espírito Santo, dessa pessoa que está desde o princípio da Bíblia Sagrada, procurando um lugar para pousar. Nós falamos aqui em outra ministração da pomba que saiu da arca de Noé, procurou um lugar para pousar, mas não achava. E eu posso levantar uma pergunta nessa noite: será que tem lugar aí na sua vida do Espírito Santo nessa noite? Porque conforme você vai crescendo na mensagem, no ensinamento da palavra, você vai entendendo, pastor, eu não preciso que ele venha, porque ele já está. Eu sei que é um pouco confuso, a gente começa a falar, começa a cantar louvor, daqui a pouco a gente está vem, o Espírito Santo vem, e ele aqui dentro batendo e dizendo: como assim vem? Eu não estou, para onde eu fui? Eu saí, fui tomar um cafezinho, fui no banheiro, não, eu estou em você, eu habito em você, todos os dias, até a consumação do século. Às vezes a gente se perde no rolê, como diz a garotada, a gente se perde nas coisas. E por que nos perdemos? Porque estamos distraídos. Por isso, fique os seus olhos aqui, abre os seus ouvidos. Você sabia que há uma diferença entre escutar e ouvir? A palavra ouvir, no original bíblico, como foi escrito, é o mesmo que obedeça. Quando Deus diz assim na Bíblia: ouve, ó Israel, Deus está dizendo: obedeça, Israel, o que eu estou dizendo. No primeiro domingo, as pessoas que testificaram, eu recebi dons de línguas e falei em línguas hoje. O primeiro domingo teve. Outros receberam uma alegria muito forte. Por quê? Porque ouviram: ouça Israel, obedeça Israel. Ou seja, a palavra que você está ouvindo, ouça ela, obedeça ela, acredite nela, porque no final dessa reunião nós vamos colocar ela em prática. Eu comecei essa reunião dizendo: ele está aqui. E eu quero que você creia, ele está aqui. Ainda que você não entenda que ele está aqui e está dentro de você, ainda que você não entenda, mas ele está aqui. Se você não tem o entendimento que ele está dentro de você, no mínimo, ele está sobre você, sobre esse ambiente. Deus sempre quis morar dentro do homem, sempre, no teu lugar. Você é a casa preferida de Deus. Pastor, mas a minha casa está suja. Não tem problema, ele é especialista em limpeza. Depois que ele entra, a luz se acende, como a mulher que perdeu as dádivas, perdeu as dracmas. A luz se acende, a primeira coisa quando ele entra em você, a luz se acende. Aonde tiver escuridão vai saindo fora, porque ele estava sobre a face das águas, havia trevas, mas a luz chegou, começou a dar luz em tudo. Você não volta para casa hoje como você chegou aqui. Como o senhor sabe disso, pastor? Você não volta porque a palavra diz que você não volta. A palavra diz que você não volta do mesmo jeito. Porque a palavra diz que ele nos reuniu aqui nessa noite com um propósito. Ele nos chamou aqui nessa noite com um propósito. E para entrar sobre a pessoa do Espírito Santo, está chegando a hora e Jesus vai dizendo: olha, papai está vindo com tudo. Papai não perde para ninguém. Não perde. Um dia eu preguei uma mensagem, foi meio agressiva. Eu era muito agressivo, tá, gente? Eu ia para melhorzão. Amadurecendo, 51 anos.
muito tempo na presença de Deus, vai dando uma maciada, a gente vai. Mas hoje eu preguei uma mensagem que o título era O Diabo é um Atrasado. O diabo é um atrasado. E como eu era líder de obreiro, tinha uns 30, 40 obreiros que eu cuidava, e tinha muito obreiro que chegava atrasado na igreja, então o pastor ele pode, e é dever do pastor. Ah, tem pregação que é encomendada. Tem pregação que tem que ser encomendada. Tem fofoca na igreja? O pastor tem o dever de pregar sobre o desastre que a fofoca causa. Os meus obreiros estão chegando muito atrasados, chegam atrasados em tudo. Eu já tive obreiro que perdeu o voo para outra cidade porque chegou atrasado no aeroporto. Olha que bicho atrasado demais. No aeroporto, chegar atrasado, perder o avião e ainda reclamar. Então eu preguei o diabo é um atrasado. E ensinei na Bíblia por que o diabo é um atrasado. Porque Deus tem uma coisa e o Espírito Santo tem a mesma coisa, chamada onipresença. Onipresença, estar presente ao mesmo tempo em todos os lugares. Estudando a Bíblia a gente aprende isso. O salmista Davi diz: se eu pegar um foguete no Elon Musk, for mais alto, eu chego lá, Deus está. Não tem jeito. Ele diz: se eu pegar um submarino mais terrível e descer nas profundezas da terra, no mar, ele já chegou lá, Deus está. Ah, não tem como. Aí Jesus disse: o diabo caiu do céu como um relâmpago. Um relâmpago é rápido. Só que tem uma, é rapidinho, mas é atrasado. Então o diabo é atrasado. Por quê? Porque aonde ele pode chegar em qualquer lugar que ele pensar. Daqui para São Paulo, ele vai assim, ó. Ele é espírito, ó. Já chega lá. De São Paulo, vou lá na Bahia, chega lá. Só que tem o seguinte: ele riscou aqui, para que ele chegar lá, Deus, ele está atrasadão. Ele riscou para lugar lá, Deus, e de novo perdeu. Não pode ganhar de Deus. Ou você acha que você vai ficar vindo aqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, esquentar a cadeira, e Deus vai mudar a sua vida, Deus vai trazer algo novo, Deus vai arrancar pela raiz as maldições que persistem contra a sua vida. O que está te faltando é entendimento da palavra de Deus, é entender o tamanho do Deus que você serve, é saber que em todos os lugares ele está. Ah, eu amo estudar a palavra de Deus porque a gente vai descobrindo coisas incríveis. Certo dia eu perguntei para meus alunos: por que você quer ir para o céu? O aluno disse: eu quero ir para o céu porque Deus está no céu. Quero ir para o céu porque sem Deus o céu não é céu. É lá que Deus mora. Já está pregado e está escrito na Bíblia que ele está sentado no trono e diante do trono dele é fogo puro. Diante do trono dele tem lá um candelabro desse com 7 tochas de fogo acesa. Quero ir para o céu porque Deus está no céu. E eu disse: então, o céu é a casa de Deus, é a casa de Deus. O céu é a morada de Deus, é a morada de Deus. Não. Eu disse: onde Deus estava quando não tinha céu? Bora para pensar? Se você quer ir para o céu porque a rua são de ouro de cristais, onde Deus estava quando não tinha céu? Mas peraí, pastor, como assim? A Bíblia diz que criou Deus os céus e a... Ele criou o céu. O céu é a morada dele. O céu é a casa dele. Ele antes do céu, ele cria o céu. Ele cria todas as coisas. Você está entendendo isso? Ah, meu Deus, você está entendendo isso? É perigoso servir o Deus que nós pregamos aqui nesse lugar. É perigoso servir esse Deus. Porque ele é grande, grande, grandão. Ele é grande demais. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ninguém ganha dele, ninguém, o raio não ganha dele, o diabo não ganha dele, ninguém. Ele é grande, grandão. Agora nós não vamos aceitar ter um Deus tão grande, viver uma vida tão pequena, tão miserável. Uma vida de angústia, de tristeza, uma vida de olha para o meu esposo e diz: não tem jeito, olha para o meu filho e não tem jeito. Que Deus que você serve? Não, Deus com Dzinho minúsculo. Tem uma teologia na Bíblia, um ensinamento da Bíblia, que todas as vezes que a letra Deus aparece com D maiúsculo, é o Deus grandão. É o Deus que criou os céus e a terra. É o Deus que criou os céus e a terra. Nem céu tinha.
Que vida medíocre e miserável que nós estamos vivendo. Essa angústia na segunda-feira, eu sinto porque eu atendo pessoas, é por WhatsApp, eu vou visitar a casa das pessoas. O Deus do domingo na igreja não é o Deus da segunda para eles. Sabe por quê? Porque eles ainda não conheceram a pessoa do Espírito Santo. Que ele deixou o céu, pastor de Bíblia, tá, gente? Ainda não? Daqui a pouco o pessoal vai falar que desrespeito, gente, está vendo mais nem Bíblia. Saber que lugar de ler Bíblia em casa? Não é na igreja não, em casa. É lá que você lê Bíblia. Tem uma grandona, tem um desse tamanho, tem outro desse tamanho, tem livro, tem um monte de esparrama tudo assim na mesa, e aí a gente vai estudando. É lá em casa que a gente fala com o papai pertinho. É na madrugada quando não dá sono, não fica rolando um WhatsApp para você acordar de madrugada, não. O Espírito Santo está atento de você olhando e falando, você não entendeu não? Não entendeu que acordou hora dessa não? Para rolar o WhatsApp? Não, vamos conversar. Vamos conversar. Joel capítulo de número 2. Estou aqui, Joel não mata os apóstolos, já está Joel vai passando. Atos capítulo 2, versículo de número 1 diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar, ou no mesmo lugar. De repente veio do céu como um vento muito forte, encheu toda a casa a qual estavam assentados, e ouviram o que pareciam línguas de fogo, que se separavam e pousavam sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes capacitava, lhes concedia. Agora nós estamos falando do Espírito em. A partir daqui, procura-se Pedro nega Jesus a partir daqui. Procura-se Tomé nega Jesus a partir daqui. Procura-se Judias antes de ir embora. Se os demais discípulos que aceitaram a fé com Jesus, depois desse dia, se eles retrocedem, a partir desse dia eles recebem o Espírito Santo neles. O Espírito Santo neles, o Espírito Santo em, e é o mesmo Espírito que está sobre a igreja. Porque Jesus sobe, já se veio aqui nessa noite, vai para o céu, não muda o coração. O Espírito Santo vai vir para vocês. Aí ele vai dizer: olha, fiquem em Jerusalém até que o alto seja revestido de poder, até que o Espírito Santo venha sobre vocês. Mas ele não disse quando ele viria. O que Deus espera de nós aqui nessa noite, diga comigo, obediência. Diga ouvir. É o mesmo que obedecer. E Jesus disse: fique em Jerusalém até que o alto seja revestido de poder. Ele não disse quando, mas fica. Ele subiu num lugar como esse, tudo está preparado. Sabe como esse lugar é chamado na Bíblia? O segundo andar de uma casa na Bíblia é chamada cenáculo. Outro dia eu passei, eu vi assim numa rua, tinha uma igreja, e em cima estava escrito Cenáculo do Espírito Santo. Conhecedor da Bíblia, eu pensei: Jesus diz para eles que eles têm que subir mais um degrau para virar cenáculo, No Brasil chama-se sobrado, uma casa em cima da outra. Muitas casas, um andar em cima do outro. Na Bíblia chama, o que eu acabei de dizer, gente? Cenáculo. Estavam reunidos no segundo andar. Jesus subiu para os céus, foi para o Pai, diante dos olhos dele. Ele vai flutuando entre as nuvens. Eles voltam, sobem naquele lugar e começam a orar. No dia de número 40, Jesus sobe para os céus. No dia 41, eles estão orando, esperando a promessa do Espírito. Dia 42, a promessa do Espírito. Dia 43, promessa do Espírito. 45, 44, 45, promessa do Espírito. 46, promessa do Espírito. Ouve a igreja, ouvir e obedecer. Eles estão obedecendo, orando, mas agora estamos no 7º, 8º dia, 48
dias, 49 dias, 50 dias, 50º Pentecoste. Após que começou lá em Gênesis, gritando, vem falando, eu vou voltar, eu vou cair para dentro, eu quero entrar para dentro, eu não quero ficar sobre, eu não quero cair por cima, eu não quero vir como tocha e ficar aqui voando, não. Ele veio, pousou. Diga comigo, pousou. Diga sobre cada um. Agora diga para você mesmo, diga, tem para mim. Tem para mim, é para cada um. Ninguém vai brigar, ninguém vai empurrar o outro. Tem para todo mundo, é para cada um. E ali se cumpre a promessa do eterno. Ele veio, ele deixou o céu. Pela primeira vez agora ele deixa o céu de vez. Porque ele vinha, voltava para o céu. Como voltava para a arca? Vinha, voltava para o céu. Vinha, voltava para o céu. Agora não. Há 2.000 anos atrás, pastor, ele veio. Pedrão, agora, meu amigo. Como é que vocês querem que eu morra aí? Você vai ser crucificado. É? Posso fazer um pedido? Pode. Inverte a cruz com ele de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Não negou, não voltou atrás. Antes do Espírito Santo nele, disseram assim: você estava com ele. Nós te vimos com ele, com Jesus, com Nazareno. Ele disse: nunca vi esse homem na minha vida, não. Estou fora, nunca vi. De novo, 3 vezes ele negou Jesus. Porque o Espírito estava em. Não estava em, né? Estava sobre. Olha o valor de aprender. Estava sobre. Agora o Espírito está aqui dentro. Sabe qual é a maior missão do Espírito Santo? Uma delas é nos guardar, nos proteger. É quem pensa que tem guarda-costa. Dentro de nós, ele nos guarda, ele nos protege. Foi para isso que ele veio. É ele que dá coragem para o cristão ir com Cristo até a morte. E a última consequência, aí você vai ver a história dos outros discípulos de Jesus. Todos morreram de forma trágica, mas morreram glorificando a Deus. Crentes cheios do Espírito, o Espírito nele, dentro deles agora. Agora, domingo que vem, se Deus permite que a gente encerre, pastora, deixando a gente encerrar domingo que vem, falando sobre o Espírito Santo, que tem saudade de casa. Porque há 2.000 anos atrás ele voltou. E ele não pode mais ir embora. Há 2.000 anos, pastor. Ele sabe como é o céu. Ele sabe as delícias que estão preparadas. Ele sabe tudo que tem reservado para a igreja. Por isso a Bíblia diz que ele geme com gemidos inexprimíveis por causa dos nossos pecados, por causa dos nossos erros. Porque ele fica olhando para a gente e diz assim: por que vocês estão falando tanto nessas porcarias, nessas coisas pequenas? Eu quero mostrar para vocês coisas grandes, coisas que eu vi, coisas que eu presenciei, que estão preparadas para vocês. Mas o apóstolo Paulo tem a visão delas. Ele diz: olha,
Ele quer que nós o conheçamos como pessoa. Como pessoa. Porque ele tem poder, mas ele não é poder. Ele tem fogo, mas ele não é fogo. Ele é uma pessoa. Diga comigo, Pai é uma pessoa. Diga comigo, Filho é uma pessoa. E o Espírito Santo é o quê? Os testemunhos de Jeová é uma força ativa. Para outras religiões, ele não existe. Para algumas igrejas, ele não pode nem passar perto delas. Mas para nós que estamos aqui nessa noite, ele é uma pessoa. É assim que ele quer se apresentar, uma pessoa. Uma pessoa que fala. Andar no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Apóstolo Paulo, ele entendeu que andar em Espírito. Ele diz: quem anda em Espírito não anda em carne. A carne é fraca, pastor. Sim, concordo, a carne é fraca. Mas andar no Espírito, não cumprireis os desejos, as concupiscências da carne. O Espírito vos guiará. No princípio, nós vamos ver ali os discípulos, depois dessa descida do Espírito, os guiando. E não os guiava só por lugares bons, não. Os guiava para dentro das arenas, para morrer devorados por leões. A gente tem uma matéria que a gente estuda, na teologia, que chama a história da igreja. Tem vários relatos da história da igreja, de como é que o evangelho do reino de Deus foi pregado. Como carrascos, ajudando pedaços de crente, devorados, destruídos por leões. Eles morriam cheios do Espírito Santo. Era dali para a eternidade, era como Estevão morrendo, em que olha assim e diz: eu vejo os céus abertos, Jesus está sentado na destra de papai, e cheio do Espírito Santo, diz a Bíblia, ele é levado. A história da igreja diz que eles vão catando cadáver de crente, e não entendia por que esse povo morreram em busca de uma fé. E um cara que falou que era mesmo para certo lugar, e um cara sumiu, ninguém sabe onde anda, não voltou mais, e eles morrem por causa dessa fé. Recolhia um, recolhia outro, recolhia uma cabeça. Quando eles olhavam a face das pessoas, a história diz que eles eram tocados pelo Espírito, porque eles olhavam e viam aquelas pessoas cheias de Deus, cheias da presença. Eles olhavam e eles não suportavam a presença de Deus. Eles se convertiam, eles recebiam aquele Cristo, e como o apóstolo Paulo passava agora a ser perseguido por causa daquela fé. Deus investiu muito em nós, irmãos. Deus investiu tudo, não é muito. Investiu muito, está errado, investiu tudo. Deus investiu tudo, Ele não poupou nada no céu. Ele mandou tudo que Ele tinha, Ele veio com tudo. E para essa última hora que nós estamos vivendo, olha o mundo. Para essa última hora, o meu ensinamento aqui, a palavra que Deus tem colocado no nosso coração, conhecendo o Espírito Santo como pessoa, é dizer para você: essa é a hora da igreja fazer a diferença no mundo. Eu já testemunhei aqui no trabalho para fazer um bico lá, pagar um dinheiro. Eu chego lá com a minha esposa e já está dando um problema por lá. Por quê? Porque hoje você sorriu o tempo todo, você assobia, você canta um louvor, você está bem disposto, você está de bem com a vida, de bem com Deus. O mundo está caindo os pedaços para lá e para cá, um querendo matar o outro. Mas você não é dessa terra, você tem outro ambiente. O Espírito está te conduzindo. Então, um bom dia, como é que vai? Eu não prego lá, irmão. Você não vai ver com Bíblia pregando para nós pastor, não. Diferente de alguns países, na Alemanha é diferente do Brasil. A gente diz assim: como é que você está? Como é que você está? E aí, meu irmão, tudo bem? E a pessoa, por costume, a pessoa vai dizer: estou bem. Mas se ela dizer, não está muito. Não, meu irmão, só queria saber se estava bem, só para ter tipo bom dia, boa tarde, só para saber isso. Porque na verdade eu não quero saber se a pessoa está bem ou não está bem.
sabe, você está bem, olha na bola do zóio, né? Aqui comigo. Na bola do zóio, olha assim, sabe? Como é que você está? Você está bem? Nessa hora a pessoa olha dentro dos seus olhos. Eu espero que a pessoa veja um toque cheio de fogo. Ou ver o Espírito Santo desse ó. Os olhos enchem de lágrimas, a voz fica embargada. Aí, meu filho está assim, minha filha está assim, meu marido está assim, eu estou assim, eu fui no médico, agora tem um caroço aqui, eu não sei o que é ali. O mundo está gemendo, está esperando. Você, bom dia, motorista do ônibus, bom dia. É isso que Deus quer de você, que o Espírito do Senhor esteja contigo, conhecendo Ele como pessoa, não uma pessoa que vai andar contigo. Outro dia eu entro no ônibus, entra uma mulher com uma criança, eu estou aqui com o meu fone de ouvido louvor, falando com Deus, desde de manhãzinha, antes das 6 da manhã, e era uma sexta para não era um sábado para um domingo. E a mulher veio com a criança, eu ouvi o louvor, ela veio neném, o ônibus estava vazio, era de manhã, domingo de manhã estava vazio. Ela veio, andou o ônibus inteiro, estava quase no fundo do ônibus, sentou na minha frente. O louvorzinho está aqui no meu ouvido, né? Louvor. Guiados pelo Espírito, dá ouvido à voz do Espírito. Eu tenho testemunhado algumas coisas durante esses dias. E de repente ela sentada, o Espírito Santo falou comigo: olha para a criança, profetiza sobre ela, que eu vou curar a criança. Mesmo com muito tempo de experiência com Deus, a gente tem o direito de ser burro, de emburrecer, de endurecer o coração, de ficar ignorante. Tem o direito de ser humano. Porque eu já falei aqui que o Espírito Santo, ele não nos empurra, não nos arrasta, ele nos guia. Então ele está dando orientação. Ele está me falando, está dando orientação. E eu resisti, eu não vou tocando, eu resisti. Eu sei lá se vai descer, que horas esse povo aqui. E ele começou a falar: mas e aí, não vai orar? Aí o coração começa a... E aí ele disse: não está legal assim, hein? Qual o seu coração? Vai ter um fato aí, vai cuidar, hein? Vai sair pela boca. Aí eu olhei e falei: ô senhora, posso orar pela sua criança? Pode. Hoje já ela beijou assim, já começou a chorar. Coloquei a mão na criança e comecei a orar. Aí o Espírito vai dando palavras. Chorando, quando eu terminei a oração, eu estava chorando. Já passaram a noite inteira no hospital com a criança. Meu Deus. Eu poderia ir embora. Tranquilo, poderia ter deixado ele para lá. Ser guiado pelo Espírito, dar ouvido à voz. Como que é com os microfones aqui? Não, é aqui dentro. Você vai saber, a experiência com Ele, andar com Ele. É você começar pela manhã, ou sei lá qual horário. Dizer: Espírito Santo, eu quero te conhecer como pessoa. Nós estamos aprendendo isso. Eu não tinha essa intimidade. Eu conheci o Senhor na hora que começava a falar em línguas lá na igreja, começava a falar em línguas. Quando alguém pregava, eu sentia a sua presença. Mas eu quero conhecer o Senhor como pessoa. Eu quero que o Senhor se apresente como pessoa. Eu garanto para você, muitas e muitas vezes, não é todas as vezes, é quando Ele quer fazer. E eu já estive orando, outros irmãos, tanta gente já testificou. Você ouve passos se aproximando muitas das vezes. Você sente o perfume exalando, sente fisicamente. Você, de onde está vindo isso aqui, gente? É do Espírito, é a presença dele, é Ele se mostrando, Ele dizendo para você: eu existo, eu não sou uma fantasia, não é uma coisa que você ouve na igreja e parece que não existe, não. Eu existo, eu sou uma pessoa. Eu quero ir embora com você nessa noite, eu quero te tomar pela sua mão, eu quero entrar com você nos lugares que você for, eu quero ir contigo, em todos os lugares eu quero estar contigo. E aí você vai aprendendo os dons dele, os talentos dele. Você pode falar com ele em português? Pode falar com ele em línguas diferentes? Pode também. A partir desse dia, das duas formas ele está atuando na igreja: sobre e em. Sobre, a maioria de vocês já conhece, porque não tem como. Sobre, o ambiente não tem como. Tem gente que senta aqui no louvor, o pastor falou: ó, estou arrepiado. Ele está aqui, ó. O mais vil pecador, vendedor de droga, entrou aqui, vai arrepiar. Na hora do louvor, vai chorar, vai. Porque
quer ser tocado por Ele, pela presença dele. Mas o que Ele quer? Ele quer fazer morada. Aleluia! Os palavrões vão embora. Os pensamentos malignos vão embora. Porque agora eu tenho a mente de Cristo. O que vai sair da minha boca vai ser como o apóstolo Paulo diz: que sai da sua boca seja para edificar, seja coisas boas. Se alguma coisa pensar, pense nas coisas do alto, nas coisas de onde Deus está, onde o poder de Deus está. Isso é você ser guiado pelo Espírito. Isso é você conhecer a pessoa do Espírito Santo. Se coloque em pé para a gente desfrutar de algum momento aqui. No último dia, Deus liberando-se, no último dia nós vamos desfrutar mais, mas eu quero que você desfrute com consciência. Porque você só desfruta daquilo que você entende. Então, a partir de hoje, eu não sei como tem sido até agora, mas a partir de hoje, acredite nisso, há mais de 2000 anos, Ele está na terra, dentro de muitos corações já, procurando estar em outros. Por quê? Porque Ele tem coisas que só Deus tem. A onipresença, por exemplo, Ele tem como Deus. Coisas que Deus tem, que Jesus tem, o Espírito Santo tem, só eles têm. A onipresença está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Onisciência, saber de todas as coisas, ouvir todos os pensamentos ao mesmo tempo. E onipotência, todo o poder, Ele também tem. Então, quando nós temos Ele dentro de nós temos todos esses benefícios maravilhosos. Eu gostaria de convidar você para vir à frente, como nós temos feito esse ato de vir à frente. É importante que você venha. Venha à frente que nós vamos orar um pelos outros. Por que orar um pelos outros? Porque quem faz a obra não somos homens, é o Espírito dele que nós estamos falando. Quem é que vai te tocar? Quem vai te tocar é o Espírito de Deus. Ele pode usar homens para te tocar, pode, e vai usar também, sim. Eu ainda não conheci o Espírito Santo lá no princípio. Eu vou falar isso para você identificar, onde você fechar os olhos, para buscar a presença desse lugar. Eu não tinha muito conhecimento de Deus, mas eu queria ser cheio do Espírito. Então nos cultos eu fechava os meus olhos e eu não enlouquecia. Eu fechava os meus olhos e eu tinha que a irmã chegava e falava para mim: meu irmão, calma, Jesus vai te ensinar, Ele vai te batizar com o Espírito dele. Eu acho que eu dava glória na hora errada, eu acho que eu não dava a igreja. O tanto que eu queria mais dele, até o momento que eu acho que Jesus viu, o Espírito Santo viu que eu estava atrapalhando muito o culto dos irmãos. Ele começou a se apresentar. E nas minhas visões eu fechava os olhos assim, orava, Espírito Santo, Deus, Jesus, antigamente fechava os olhos. Num desses dias eu fechei os olhos, abri os céus, e veio um homem com um cajado na mão, uma figura humana, com um cajado na mão, vinha. Eu chegava perto assim, eu abri o olho para tocar nele, ia tudo embora. Aí eu falei: meu pastor, está acontecendo um negócio, o que está acontecendo, filho? Pastor Ismael. Ele falou: eu falei: olha, quando eu estou orando, eu estou buscando a presença de Deus, eu quero ser cheio de Deus. Eu tenho uma visão, vem um homem com um cajado na mão, um pedaço de pau legal, um cajado na mão. E quando ele vem assim, eu abro os olhos, ele some. Aí eu falei assim: meu filho, quando ele vier, não faça nada, só deixa ele te tocar. Deixa ele te tocar. Porque não depende do seu esforço, é ele que quer te tocar. Então deixa ele te tocar. Ouvir significa obedecer. Ah, mas não deu outra. Na próxima quarta-feira, eu esperei um sábado, que era o nosso dia de reunião. Foi na quarta, o primeiro culto que teve na quarta. Hoje eu pego, eu não sei como vai ser isso aqui não. Fechei os olhos e falei: quarta-feira, meia dúzia de irmãos na igreja, porque para ele, não sei se é 10, 21, uma pessoa já chamou ele bem. Eu estou lá de olho fechado, quarta-feira, e aquele louvorzinho gostoso, tá? De repente ele veio e disse: é hoje. É assim que eu vou fazer, né? Adorando, ele veio. Eu dei uma estendida quando eu senti você tocou aquele cajado. Tocou em mim.
Meus irmãos, na hora que ele tocou, aí eu já não sei muito. A hora que eu olhei assim, eu estava de frente ao púlpito assim, sapateando e falando em mistério com Deus e lá para cá, meus irmãos. Aquele dia ele me tomou pela mão e tem passado pelo vale da sombra da morte, tem passado por coisas terríveis na terra, coisas maravilhosas também, tem passado por esse, sabe? Estamos aqui nessa noite para testificar que Ele é vivo e Ele está aqui nessa noite, amém, gente? Então nós vamos orar agora, em nome do Senhor Jesus, eu quero que você ore. E o pessoal que já fala em línguas, falou em línguas já bom começo. Quando fala em língua, levanta a mão, vamos ver. Na semana passada já receberam ele. Os que falam em línguas, levantem a mão de novo. Você tem o dom de falar em línguas. Então dá uma olhada para os irmãos que não estão com a mão levantada. Você com a mão levantada, por favor, assim bem alto. E fala, você com a mão levantada, fala em línguas, olhando para os outros. Ah, pastor, faz muito tempo que eu não falo. Está aí dentro, solta para fora. Vai dar certo. O Espírito é isso. Você vai olhar para os que não falam e você vai pôr as mãos sobre eles e você vai orar. Porque quando você ora por eles, eles podem receber e você recebe mais. Porque quando você vê um pouco, Deus confia mais para você. Quantos entenderam? Diga amém. Vamos orar então? Os que falam línguas, levanta a mão, por favor. Faça a oração comigo. Diga, Espírito Santo, eu aprendi que o Senhor está em mim, que o Senhor é uma pessoa. E quando eu tocar nessa pessoa, seja o Senhor tocando. Eu não aceito que essa pessoa vá embora daqui hoje sem o Senhor. E eu sei que o Senhor é a pessoa mais interessada. Então toca-nos nessa noite, em nome de Jesus. Pode pôr a mão sobre o outro irmão e começar a orar. Olhe um pelos outros, eu vou orar por aqui. Você vai orando. Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, o Senhor que está em nós, o Senhor que habita em nós. Toca agora sobre os nossos irmãos, os nossos pastores, os nossos obreiros. Pode orar também, não tem problema. Pode pôr as mãos, pode orar. Você fala em línguas, pode orar em línguas pela pessoa. Ore em línguas, isso, ore em línguas. Ore em línguas, o Espírito da pessoa vai receber. Ore em línguas, em nome de Jesus. Glória
os irmãos das irmãs que vai ser um culto especial. Eu creio em nome